Esse ponto, ele é o que mais irrita o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes cospe fogo, segundo fontes que estiveram com ele nas últimas semanas, e o assunto que mais o irrita não é nem o projeto de lei dos Estados Unidos. É a insistência dos advogados de defesa em dizerem a verdade. Todo mundo se lembra que a PGR, ela protocolou uma denúncia há pouco mais de 2 semanas contra 34 pessoas por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por liderança intelectual da depredação de patrimônio público, etc. e tal. Nessa denúncia que foi feita pela PGR, um dos denunciados é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal porque diz a denúncia, coloca a denúncia dentro do rol dos denunciados um deputado federal. Pois bem, deputado federal tem foro privilegiado na STF. A questão é, quando essa denúncia foi protocolada, nós fizemos uma análise profunda dessa denúncia e nós chegamos à seguinte conclusão: é uma peça de fofoca. Seria muito melhor o Léo Dias ter escrito e protocolado. É uma vergonha, é um assinte, uma peça, nós comentamos naquela oportunidade, que foi cindida em 5 denúncias diferentes. O Ministério Público Federal cometeu fake news, porque às 20h50 do dia do protocolo, a PGR, ela tinha denunciado apenas e tão somente 14 pessoas, e ela publicou a notícia de que tinha denunciado 34, o que foi uma grande mentira. Uma peça porca, dividida, 34 denunciados, dividido em 5 peças, e a PGR dizendo que era para dar mais liga, para dar mais sentido a cada uma das denúncias, ou a cada grupo de denúncias. Mas o fato é que as 5 petições de denúncia eram exatamente iguais, até com os erros de diagramação. Não mudava nenhuma palavra, a não ser o endereçamento dos denunciados. E uma denúncia que, quanto ao presidente Jair Bolsonaro, não tinha prova nenhuma. E fizemos toda essa análise. Ontem à noite, venceu o prazo de 15 dias para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro oferecer a sua defesa prévia. Por que defesa prévia? Porque o Ministério Público da União, representada pela Procuradoria-Geral da República, faz a denúncia. Essa denúncia ainda não foi aceita. Pode ser que ela seja rejeitada. Pode ser que. A defesa do ex-presidente pediu mais prazo. A PGR e o Alexandre de Moraes negaram. Então, mesmo assim, em 15 dias, cumprindo o prazo legal, a defesa prévia, porque virá outra defesa, caso esta denúncia se transforme em uma ação penal, ela foi apresentada. E essa peça, ao contrário do lixo jurídico, da imprestabilidade jurídica, dessa verdadeira denunciação caluniosa que representa a denúncia, a defesa prévia do presidente Jair Bolsonaro é um primor. Eu estudo há décadas direito, estudo até hoje. Eu poucas vezes vi uma peça tão bem escrita e tão didática. É uma aula de direito penal. E ela resume muito bem tudo aquilo que a gente vem debatendo ao longo do tempo aqui neste programa, no Faroeste Brasileiro. E ela gira em torno de 10 eixos. Eu peguei as 129 páginas, fiz um resumo, porque essa petição ela se divide em 10 temas, 10 eixos temáticos, e todos eles são comprovados documentalmente pelo advogado
pela defesa do Jair Bolsonaro, são comprovados pela legislação, ou seja, são comprovados documentalmente e têm farto fundamento nas leis, na jurisprudência e na doutrina. E uma grande questão é jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência, decisões a favor de Bolsonaro tomadas em outros casos e que se aplicam no caso de Bolsonaro, neste momento, tomadas por Toffoli, Fux, Gilmar Mendes, Edson Fachin, por exemplo. Então, vamos a esse resumo para que a gente passe ao debate. 10 eixos temáticos. Primeiro, julgamento pelo pleno. E eu vou, a cada eixo temático, eu vou citar um trecho da petição. Então é sempre entre aspas. O que diz a petição? Parece ser inadmissível que um julgamento que envolve o ex-presidente da República não ocorra no Tribunal do Pleno. Segundo eixo temático, juízo de garantias. Cito a petição. Ao mesmo tempo, no âmbito desse egrégio tribunal, desse egrégio Supremo Tribunal Federal, são parcas as medidas possíveis contra as decisões do ministro relator. Não foi sem razão que, ao analisar a figura do juiz de garantias, o digníssimo ministro Luiz Fux destacou que a legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão de acusação significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Veja, Alexandre de Moraes é protagonistíssimo, né? Ele é tudo, é o protagonista, o herói, o vilão e o coadjuvante, vamos dizer assim. Terceiro tema dessa defesa, incompletude da prova. Esse ponto, ele é o que mais irrita o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes cospe fogo, segundo fontes que estiveram com ele nas últimas semanas, e o assunto que mais o irrita não é nem o projeto de lei dos Estados Unidos. É a insistência dos advogados de defesa em dizerem a verdade. Qual é a verdade? Alexandre de Moraes não disponibilizou a totalidade das provas que foram levantadas no inquérito, segundo o qual a Polícia Federal fez o seu relatório que embasou a denúncia. Embasou entre aspas, porque a denúncia é uma coisa sem pé nem cabeça. Vejam, senhores, a PGR ela teve todo este tempo para fazer uma denúncia. E o PGR falava, vai ser depois do Natal, vai ser depois do Ano Novo, vai ser depois do Carnaval. E num certo momento esta denúncia veio a queimar roupa, mas a PGR já tinha levado muito tempo. E a defesa ela mostra claramente e comprova, inclusive, por ofícios da autoridade policial, que aos advogados de defesa não foram disponibilizados todos os elementos probatórios. Não foram. Foram disponibilizados trechos, foram disponibilizadas transcrições, mas não foi disponibilizado todo o conjunto probatório. Por exemplo, coisa de 38 pessoas, 38 celulares foram apreendidos. Nos autos, só contém análise de 7. Onde estão os outros 31? Não foram disponibilizados. Não foram. E tem mais. A questão do prazo é porque, se você olhar tudo o que é mencionado nessa denúncia louca da PGR, o advogado ele tem 81 mil páginas para analisar. 81 mil no mínimo. Então 15 dias não é um prazo razoável para se falar em ampla defesa, que é um princípio da Constituição. Mas o Alexandre de Moraes está cagando para isso. A PGR também está cagando. Aliás, o PGR, os dois estão cagando para qualquer memória jurídica que eles queiram deixar como legado. Quarto tema, document dump.
O que é o document dump? Document dump é a denúncia, ela foi citando coisas e não comprovava coisas, e, ao todo de tudo, ela se referia a mais de 81 mil folhas. E a forma como ela foi apresentando, elencando os fatos, não apresentava, contudo, o link com as provas, tornando impossível, diante de um volume tão extenso de autos e documentos e pastas e arquivos e processos digitais e narrativas que não encontram respaldo nesses documentos, que isso é reconhecido na jurisprudência como document dump. Você pega um número quase que impossível de ser analisado e diz, olha, não estou falando lé com cré, mas isso está tudo no meio dessas 81 mil folhas. Passa para o 5 aí, Fred, pode subir do 4 para o 5, nós vamos para o quinto eixo temático da defesa, que ela diz o seguinte, o quinto eixo temático, ele fala, depois do document dump, da ilegalidade do inquérito 4878. O inquérito 4878, ele nasceu de uma notícia, de um fato possivelmente criminoso, que o TSE deu ao Alexandre de Moraes. E o que diz a lei? A lei diz que quando vem uma notícia de crime, ela tem que ser passada para a PGR. E a PGR é que tem que requerer um inquérito. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes mesmo tocou o inquérito sozinho. E o que é mais grave, senhores? O que é mais grave? Quando em 2022, o então PGR recebeu o relatório da Polícia Federal, e esse relatório não dizia lé com cré, ele pediu o arquivamento desse inquérito. Por incrível que pareça, contra toda a jurisprudência e toda a legislação, o ministro Alexandre de Moraes não aceitou. Porque tem jurisprudência do STF dizendo, quando o PGR pede o arquivamento, tem que arquivar. Ele não aceitou. E sequer notificou o PGR para ele pedir providências adicionais. Ele peticionou sigilosamente a Polícia Federal, peticionou não, mandou sigilosamente uma ordem à Polícia Federal para ela se aprofundar em questões. Não analisou o pedido de arquivamento, ignorou, portanto, e desse inquérito nasce a petição que vicia todo esse processo investigatório e da qual nascem todos os argumentos, entre aspas, né, fantasiosos, mas argumentos da PGR para essa denúncia contra o Bolsonaro. Sexto tema, nós falamos aqui, só para vocês se lembrarem, do julgamento pelo pleno do juiz de garantias, da incompletude das provas, do document dump e agora nós falamos da ilegalidade do inquérito dentro do qual nascem as denúncias contra o Bolsonaro. Nós vamos para 6, Fish Expedition, que é um procedimento, é uma forma de proceder na investigação absolutamente inconstitucional. E onde é que a defesa comprova a inconstitucionalidade? Nos votos dos próprios ministros do STF. Cito Carmen Lúcia, cito Toffoli, cito Celso de Mello, cito, por fim, Gilmar Mendes. Depois, sétimo tema, violação do sistema acusatório. O Código de Processo Penal proíbe que o juiz tome iniciativas. E como fica demonstrado pela lei, pela jurisprudência, pela doutrina e pelos documentos que a defesa junta no processo, o Alexandre de Moraes, ele requeriu provas a todo momento e quando ele não se satisfazia com o resultado, ele ordenava que a sua Gestapo procurasse mais provas ou fosse mais criativa. 8. Nulidade da colaboração premiada do Mauro Cid. O que nós falamos aqui é exaustão. Ele foi preso no caso da vacina,
Ele assinou a colaboração premiada. Quando disseram a ele que a filha estava investigada, e mesmo assim, mesmo se tivesse validade, o Mauro Cid teve a sua colaboração divulgada insistentemente pela imprensa, assinou, foi a polícia, falou tal coisa, e a lei manda que a colaboração ela seja sigilosa, que nós não saibamos sequer que tratativas houveram entre um colaborador e a instituição da persecução criminal. Fora isso, a revista Veja soltou a matéria que ele foi coagido a dizer o que ele disse. E de tantas inconsistências e contradições, teve uma audiência com o ministro Moraes, que ele não poderia ter feito. E nessa audiência, Cid só disse o que disse porque Alexandre de Moraes ameaçou seu pai, sua mulher e sua filha. Mais ainda, se Mauro Cid tivesse dito coisas contraditórias, o que fez, a única coisa que a lei e o próprio contrato da colaboração permitiam é que a colaboração fosse anulada e não restaurada e não recalchutada numa audiência com o ministro que não poderia ouvir o colaborador. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.